Nossa República está de volta com Ana Luísa Peterlini. Nós estamos falando, obviamente, de meio ambiente, de sustentabilidade aqui em Mato Grosso. Doutora Ana, a senhora falava no bloco anterior essa questão da gente ter um Estado que precisa e que cada vez mais se preocupa com a manutenção, com a preservação ambiental, apesar de alguns desvios ainda estarem ocorrendo. Nós já falamos aqui bastante sobre que caminho seguir e tal, e eu queria saber o seguinte: a Assembleia agora está revisando com uma participação importante do setor produtivo, com uma participação importante de entidades, se criou uma frente, um fórum AgroMT, que reúne entidades do agronegócio, estão junto, tem uma frente parlamentar de agricultura e pecuária na Assembleia, formada esse ano. Estamos discutindo bastante a questão do zoneamento, que já foi objeto de uma ampla discussão há uns 14 anos atrás, acabou sendo implementado, virou lei e, enfim, está sendo revisado, até porque o próprio projeto pede, a própria lei pede a revisão. Como é que o Ministério vê o zoneamento, a importância dele e os cuidados que precisa a Assembleia, principalmente, precisa ter neste momento de olhar novamente para esse zoneamento? O zoneamento é um dos instrumentos mais importantes da política nacional do meio ambiente, né? E ela tem o objetivo, o zoneamento tem o objetivo justamente de organizar o território, né, de buscar equacionar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, né, indicando as áreas protegidas, as áreas vocacionadas para agricultura, pecuária, as áreas degradadas, enfim, as áreas protegidas, as áreas com vocação para serem protegidas, enfim, são estudos que são realizados para que a gente possa conhecer o território, planejar o território e investir no território. Não é só estudos ambientais, são feitos estudos socioeconômicos também, né, extremamente valiosos, que podem servir, inclusive, para o próprio Estado, né, conduzir aí, incentivar a determinadas atividades econômicas em determinados locais. Então, é um instrumento extremamente valioso. O que aconteceu? Há uns 14 anos atrás, como você disse, não tenho muita noção de tempo, mas já faz tempo, houve toda aquela discussão, houve... Muita resistência, inclusive, né? Houve a elaboração do zoneamento e depois, pelo próprio Poder Executivo, e quando chegou à Assembleia, houve, na verdade, a apresentação de novos estudos nas consultas públicas e nas audiências que foram realizadas por outros setores, enfim, né, que acabou desconfigurando aqueles estudos iniciais, e isso acabou sendo aprovada, a lei na Assembleia, mas essa lei foi objeto de questionamento judicial, onde houve uma decisão anulando a lei, né? Então, hoje nós não temos o zoneamento. O Mato Grosso é um dos poucos estados no Brasil que não tem zoneamento, infelizmente, e isso é muito triste, porque é um instrumento, como eu disse, extremamente valioso, né? E o que acontece? Há alguns anos, uns 3 anos atrás, essa discussão retomou, foi feita uma revisão daqueles estudos para que fosse feita uma atualização dos dados, né? Porque são dados não só ambientais, mas são dados socioeconômicos, e essa atualização foi feita, né? E agora, salvo engano, a gente está nessa fase de consulta pública, e a Assembleia também tem esse papel fundamental aí de discutir com a sociedade esses estudos técnicos, né, que foram trazidos aí pelo Executivo. Então, é nesse momento agora de ouvir, realmente claro, todos têm ressalvas e interesses e preocupações, né, mas a gente tem que dar
o devido valor àqueles estudos que foram feitos, né? Porque ninguém muda, por exemplo, e é um exemplo grosseiro que eu vou dizer, né? Uma área úmida, por exemplo, lá na Araguaia, né? Que nós temos ali um grande Pantanal do Araguaia, e dizer que ali tem uma vocação para agricultura. Não tem. Entendeu? Ali uma área úmida, ela não tem vocação para agricultura, ela pode ter vocação para pecuária. Então, assim, são estudos técnicos, né, que são feitos, né, e são depois colocados para discussão com a sociedade. Essa revisão acaba sendo importante também porque existem áreas onde não se previa, por exemplo, a senhora usou a pecuária como um exemplo, e eu vou continuar usando ele. Havia regiões, como a região do Vale do Guaporé, que houve um crescimento, houve um crescimento grande da pecuária, por exemplo. Houve uma mudança muito importante, né? Quer dizer, e numa região que não se tinha, no estudo anterior, a previsão de que fosse uma atividade econômica importante. E isso deve acontecer em vários, ela citou o Araguaia se transformou num grande produtor de gado, né? Principalmente algumas cidades, Vila Rica, essas regiões todas, elas estão se transformando em cidades produtoras. Antes era o Vale dos Esquecidos e acaba que hoje são áreas, regiões altamente produtivas. Nessa linha que a senhora tem colocado aí, de que buscando o desenvolvimento, a produtividade, novas tecnologias, enfim. Mas essa mudança toda, ela é importante, de que o Ministério Público vem acompanhando essa discussão na Assembleia, porque me parece até que houve uma solicitação do Ministério Público para que esse estudo fosse retomado, né? Para que essa discussão fosse retomada. Sim, como eu disse, o estado, o Mato Grosso, é um dos poucos estados da federação que ainda não tem o zoneamento aprovado, né? E o zoneamento, além de ser aprovado, né, como lei, ele também precisa ser aprovado pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente. Existe uma comissão lá de zoneamento, né, que aprova e observa se foram seguidas as diretrizes, né, para a aprovação do zoneamento. E o zoneamento anterior não foi aprovado pelo governo federal, né, porque não havia seguido, né, todos os protocolos e os requisitos determinados na legislação. Espera-se agora que a gente consiga, de fato, seguir a legislação, né, respeitando, claro, os estudos técnicos que foram aprovados, e o Ministério Público tem acompanhado isso desde o início, tanto é que propôs ação, que acabou redundando na anulação da legislação anterior, e tem acompanhado, sim, as discussões e solicitado a retomada dessa revisão e dessas atualizações. Eu não sei dizer, como eu comentei com você, porque o meu colega, doutor Joelson, que é o responsável que tem acompanhado todo este procedimento. O meu conhecimento é mais também de acompanhar mais à distância, né? E até porque, né, a ausência do zoneamento reflete em várias áreas, né? Por exemplo, no licenciamento, né, no uso e ocupação do solo, né, assim, os estudos feitos, né, esse diagnóstico socioeconômico e ambiental é muito importante, né, para que nós possamos ordenar o território mato-grossense, né, e a sua ausência acaba trazendo mais impactos. Muito bem, doutora Ana. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso República, acho que foi esclarecedora. Eu queria, antes de terminar, conversar um pouquinho sobre a nossa querida Cuiabá. A senhora é coordenadora aí das promotorias do meio ambiente aqui em Cuiabá. E Cuiabá, por conta do desenvolvimento acelerado, do crescimento acelerado, enfim, tem uma série de problemas ambientais, seus córregos, enfim, nada disso foi preservado ou foi levado em conta ao longo desse processo de crescimento, e hoje você tem o córrego da Prainha completamente soterrado,
quer dizer, está dentro do asfalto, virou um canal subterrâneo, e muitas nascentes morrendo, secando, por conta de ausência de planejamento ambiental ou de alguma ação mais efetiva. De que maneira o MP se posiciona junto à gestão municipal, independente de prefeito, para que Cuiabá consiga ter uma situação ambiental mais favorável, menos ruim do que tem hoje? A preservação ambiental dentro das cidades é bastante desafiadora, ainda mais em cidades que não foram planejadas, como Cuiabá. Então, assim, nós temos um passivo, vamos dizer assim, muito grande e, ao mesmo tempo, precisamos nos organizar para controlar, né, as novas ocupações. O Ministério Público tem um projeto que recebeu até prêmio no Conselho Nacional do Ministério Público, chama Águas para o Futuro. Foi até capitaneado pelo Dr. Gerson Barbosa. Um belíssimo projeto, por sinal, né? Um belíssimo projeto. Identificar as nascentes, situação de cada uma e propor soluções. Conseguido grandes avanços com ele na identificação de nascentes que muitas vezes já estavam completamente soterradas, destruídas, e mesmo identificando aquelas nascentes para que ainda que estão preservadas, para que elas continuem preservadas. Mas recentemente, Mauro, o STJ deu uma decisão muito importante e que vai refletir na questão da preservação, notadamente dos córregos urbanos. Ele entendeu que os mesmos limites de área de preservação permanente que nós temos, né, registrados no código e que tem sido aplicado mais para a área rural, também são aplicados nas áreas urbanas. O que a gente tinha uma interpretação diferente. Então, hoje, nós temos aí um mínimo de preservação de um córrego de 30 metros. Né? Então, nós precisamos fazer cumprir essa legislação dentro das cidades, daqueles córregos que ainda não estão canalizados. Nós temos que investir, e aí entra realmente, né, a sensibilidade dos gestores, da importância de se investir em saneamento básico, né, para esgoto, redes de esgoto, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos sólidos, enfim, nós temos aí um problema bastante sério nas grandes cidades, e Cuiabá não é diferente, né, relacionados ao saneamento básico. Infelizmente, os nossos números aqui, né, da região metropolitana, Várzea Grande, então, tem índices piores do que Cuiabá, inclusive, né, nos mostram que nós precisamos avançar muito, né, nesse tema de saneamento, porque isso acaba sendo tudo conduzido para os nossos córregos e rios aqui, que acabam levando tudo isso para o Pantanal Mato Grosso. Acabam se transformando em redes de esgoto, né? Uma coisa impressionante. É lamentável ver isso. A gente vê prédios construídos em cima de córregos, enfim. Infelizmente, Mauro, isso tem acontecido bem recentemente. Sério, eu achei que tivesse dado depois dos estudos lá do Dr. Gerson, que essa coisa tivesse arrefecido um pouquinho, mas continuam construindo em cima de áreas... A prefeitura precisa, sim, né, ser mais diligente nesse aspecto. Né? A gente tem vivenciado e percebido aí uma certa fragilização, né, do processo de licenças urbanísticas, então isso precisa ser melhorado. Olha, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui na nossa República, está sempre de portas abertas daqui para o Ministério Público, para essas discussões sobre temas que são relevantes para Mato Grosso. Mas discutir meio ambiente de Mato Grosso é uma necessidade permanente, por tudo, pela questão econômica, pela própria questão ambiental. A gente tem uma riqueza extraordinária nesse estado, né, de belezas absolutamente assim, incríveis, e é preciso estar sempre atento. Né? Obrigadíssimo pela sua entrevista, foi esclarecedora, foi importante, e nós voltamos aí na próxima semana com um outro tema de relevância para o estado.
Doutora Ana, muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, como eu disse, é sempre muito bom nós conversarmos sobre meio ambiente e discutirmos, né, com a sociedade esse tema que é tão caro a todos nós, né, e que muito mais do que a preservação ambiental, ela reflete sim na qualidade de vida da população. Isso que é o principal. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço a todos.